Imagine entrar em um templo antigo, um lugar de profunda reverência. Você encontraria diferentes pátios, cada um com seu próprio nível de acesso. O pátio externo era aberto a todos, um espaço movimentado para as massas. Mais adentro ficava o pátio interno, reservado apenas para os sacerdotes. E no coração de tudo, envolto em mistério sagrado, estava o Santo dos Santos, um lugar onde apenas o sumo sacerdote podia entrar, e somente uma vez por ano. E se eu lhe dissesse que a oração funciona de uma maneira notavelmente semelhante? Existem camadas, profundezas e câmaras de comunhão com Deus que, infelizmente, a maioria dos cristãos nunca chega a descobrir. Neste vídeo, vamos viajar por 5 desses profundos níveis de oração. O primeiro nível, aquele que a maioria de nós conhece, é o que podemos chamar de oração de petição. Esta é a linha de partida. Uma oração de petição é essencialmente onde a conversa de uma pessoa com Deus está primariamente focada em pedir as coisas que ela quer ou precisa. É a forma mais básica de oração, habitando no pátio externo do reino espiritual. Agora, sejamos claros, não há absolutamente nada de errado com isso. É uma oração nascida da necessidade, por provisão, proteção, cura, orientação ou uma bênção. O problema não é que essa oração exista, é que para tantos, este é tanto o começo quanto o fim de sua vida de oração. A única vez que eles realmente falam com Deus é quando surge uma necessidade. O perigo de ficar preso aqui é que a oração lentamente se transforma em uma espécie de máquina de vendas espiritual. Você insere suas moedas de oração, aperta o botão para o seu pedido e espera que Deus dispense exatamente o que você pediu. E quando Ele não responde da maneira que você antecipou, a frustração e a dúvida podem se instalar, fazendo você se perguntar se Ele sequer ouve você ou o ama. Mas a oração de petição sempre foi destinada a ser uma porta de entrada, não a mansão inteira. A limitação fundamental de permanecer neste nível é que ele mantém o foco espiritual firmemente em você e em suas circunstâncias, em vez de em Deus e em seus propósitos maiores. É fundamentalmente centrado em mim, em vez de centrado em Deus. Embora seja bíblico e necessário levar nossos pedidos a Deus, é a forma mais elementar de comunicação, como aprender a ler, mas nunca progredir além dos livros de gravuras infantis. Como filho de Deus, é vital buscar não apenas o que é seu, mas também buscar o que é dele. Um crente em amadurecimento descobre que gasta progressivamente menos tempo em petições e muito mais tempo orando pelas coisas que estão no coração de Deus. Quando você confina suas orações a uma lista interminável de desejos, pode ver Deus apenas como um provedor, perdendo a chance de conhecê-lo como um pai verdadeiro e íntimo. O segundo nível de oração é onde a maturidade espiritual realmente começa a florescer. Este é o reino da intercessão. A intercessão é o momento em que você sai de si mesmo e começa a orar sinceramente pelos outros, ficando na brecha entre Deus e as necessidades deles. A palavra hebraica para isso, pagá, carrega o poderoso significado de encontrar, reunir-se ou até mesmo deparar-se com algo. Quando você intercede, está organizando um encontro divino com Deus, em nome de alguém que não pode ou não quer orar por si mesmo. E aqui está um segredo poderoso que muitos cristãos não compreendem totalmente. Sempre que você intercede genuinamente pelos outros, há uma chance de 99% de que Deus abordará essa mesma questão em sua própria vida. O que quero dizer é que, se você tem uma necessidade específica e vê outra pessoa lutando com exatamente
a mesma dificuldade e você escolhe derramar sua oração por ela, há uma probabilidade incrivelmente alta de que Deus concederá essa vitória a você também. É um princípio divino. Quando você abandona suas próprias necessidades para defender as de outra pessoa, o céu percebe. Se esta é uma ideia nova para você, me avise clicando no botão de curtir. No livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, o próprio coração de Deus é revelado. Ele diz: "E busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei." Deus estava ativamente procurando por intercessores, por pessoas cujas orações alcançassem além de sua própria porta. Os intercessores são como guardiões espirituais, construindo muros de proteção ao redor dos outros através da oração. Este nível exige uma maturidade maior, porque requer que você deixe de lado suas próprias necessidades urgentes e se concentre inteiramente nas de outra pessoa. É altruísta, não egoísta. Quando você opera em intercessão, começa a funcionar como um sacerdote, representando o povo diante de Deus. Você assume o peso da situação de outra pessoa e a leva diretamente ao trono da graça. É por isso que a intercessão é muitas vezes mais poderosa que a petição. Ela opera a partir de um lugar de amor, não apenas de necessidade. Você está se associando ao próprio coração de Deus por seu povo, juntando-se a Ele em sua obra redentora e restauradora. Esse alinhamento com a sua vontade é uma razão-chave pela qual as orações intercessórias muitas vezes parecem ser respondidas mais rapidamente do que as pessoais. Mas esteja ciente, a intercessão tem um custo. Interceder verdadeiramente é sentir a dor deles, carregar o fardo deles e muitas vezes experimentar resistência espiritual em nome deles. Não é casual, é cuidado intensivo para as almas. E, francamente, é por isso que muitos a evitam. Ela exige sacrifício, é emocional e espiritualmente desgastante. Agora, nos aventuramos em um território que deixa muitas pessoas desconfortáveis. O terceiro nível, a oração de guerra espiritual. É aqui que a maioria dos cristãos pode se sentir um pouco fora de sua zona de conforto. A oração de guerra, para ser bem claro, não é sobre orar contra pessoas. É sobre orar contra as forças demoníacas invisíveis que influenciam as pessoas e orquestram situações destrutivas. É sobre reconhecer a realidade descrita em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A oração de guerra é um engajamento ativo e assertivo contra os impedimentos demoníacos à vontade de Deus. Requer que você entenda sua autoridade espiritual e saiba como manejar as armas que Deus forneceu. Em Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesus declarou: "Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum." A palavra usada para poder aqui é a grega exousia, que significa mais precisamente autoridade delegada. Não é o seu poder, é o dele, confiado a você. Este tipo de oração inclui práticas como ligar e desligar, assim como Jesus instruiu em Mateus, capítulo 18. Você está exercendo autoridade espiritual e legal para proibir a atividade demoníaca e permitir que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu. Este nível é absolutamente crucial para alcançar avanços em situações teimosamente difíceis.
Você já sentiu como se suas orações estivessem batendo em um teto? Às vezes, não é porque Deus não está disposto a ajudar, mas porque forças invisíveis estão ativamente impedindo que a resposta chegue até você. O profeta Daniel experimentou isso em primeira mão, como lemos em Daniel, capítulo 10. Sua oração foi atrasada por 21 dias, não por Deus, mas por uma intensa guerra espiritual nos reinos celestiais. Engajar-se neste tipo de oração exige maturidade espiritual, uma base sólida no conhecimento bíblico e um relacionamento forte e inabalável com Deus. Você simplesmente não pode lutar batalhas espirituais com sua própria força. Você deve estar vestido com toda a armadura de Deus, operando totalmente sob a sua autoridade. E, honestamente, é por isso que muitos se esquivam disso. É intimidante e pode provocar contra-ataques do inimigo. Quais são seus pensamentos sobre isso? É um tópico profundo. Então, sinta-se à vontade para compartilhar sua perspectiva, respeitosamente, nos comentários abaixo. Do campo de batalha, passamos para a mesa do arquiteto. Este é o quarto nível, a oração profética. É aqui que a oração transcende de ser meramente reativa para se tornar maravilhosamente criativa. A oração profética é sobre orar o futuro declarado de Deus para a nossa realidade presente. É sobre falar a sua vontade para a existência e se associar ativamente a Ele para estabelecer o seu reino aqui na Terra. Você não está mais orando apenas com informações. Você está orando com revelação divina. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, Deus disse ao profeta: "Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir." Deus está sempre vigiando sua palavra, esperando para cumpri-la. Mas Ele procura pessoas que falem essa palavra em oração, ativando seu poder. A oração profética flui de uma profunda compreensão do coração e da vontade de Deus, não apenas de um conhecimento superficial de suas promessas. É orar com uma visão profunda de seus propósitos e planos. Quando você opera neste nível, não está apenas pedindo a Deus para mudar suas circunstâncias. Você está falando o resultado desejado por Ele para a existência. Você está, como Romanos, capítulo 4, versículo 17 descreve, chamando as coisas que não são como se já fossem. Este nível de oração requer uma intimidade inabalável com Deus, porque você precisa conhecer o coração dele para orar a vontade dele. Você não pode orar profeticamente se não passar um tempo significativo em sua presença, aprendendo a discernir sua voz e a entender seus caminhos. Não se trata de fazer previsões psíquicas. Trata-se de cooperar com Deus para realizar seus propósitos divinos através da oração. Este tipo de oração é incrivelmente potente porque opera a partir da perspectiva eterna de Deus, não da nossa limitada perspectiva humana. Em vez de focar nos problemas, você começa a orar suas soluções. Em vez de ser limitado por suas circunstâncias atuais, você começa a orar futuras possibilidades para a existência. Este é o nível de oração que pode mudar o destino de nações e alterar o próprio curso da história. Mas também vem com uma responsabilidade imensa. Quando você fala a palavra de Deus em oração, as coisas começam a mudar no reino espiritual. Anjos são despachados, fortalezas demoníacas são deslocadas e as circunstâncias começam a se alinhar com o que você declarou. É precisamente por isso que requer tanta maturidade espiritual e uma base bíblica firme. E, finalmente, chegamos ao coração do templo, o Santo dos Santos. Este é o quinto e mais alto nível de oração, a oração contemplativa, ou o que prefiro chamar de nível de intimidade.
É aqui que a oração transcende totalmente as palavras e entra em comunhão pura e sem filtros com Deus. A oração contemplativa não é sobre falar com Deus, é sobre simplesmente estar com Deus. É a oração da presença, da escuta, de se tornar completamente absorvido em seu amor e glória. No Salmo 46, versículo 10, Deus dá uma ordem: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A frase hebraica original aqui significa relaxar, soltar e experimentar um conhecimento íntimo. Esta é a oração que vai além do fazer e entra no simples ser. É onde você para de tentar realizar algo através de suas orações e simplesmente se deleita na presença de Deus. O próprio Jesus modelou esse nível de oração constantemente. Em Lucas, capítulo 5, versículo 16, a Escritura diz: Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. A palavra grega usada para retirava-se implica ir embora secretamente ou retirar-se silenciosamente. Jesus regularmente se afastava das demandas do ministério, não necessariamente para pedir algo, mas para manter aquela conexão profunda e íntima com o Pai. É aqui que você descobre que a presença de Deus é a resposta para cada necessidade, a solução para cada problema e a profunda satisfação para cada anseio. É o lugar onde você para de querer coisas de Deus e começa a querer o próprio Deus. Esta é a oração que o transforma de dentro para fora, porque você não está mais apenas falando sobre Deus, você o está experimentando diretamente. Neste nível, a oração se torna menos sobre palavras faladas e mais sobre comunhão sem palavras. Você aprende a ouvir com o seu espírito. Você pode sentar-se em sua presença por 1 hora e não dizer quase nada, mas realizar mais do que em horas de petição, porque você está sendo fundamentalmente mudado por sua glória. Uma palavra hebraica frequentemente traduzida como oração, siach, também significa meditar, ponderar ou comungar. Este tipo de oração é como marinar sua alma na presença de Deus, até que sua própria natureza permeie todo o seu ser. É aqui que a verdadeira transformação acontece, à medida que você contempla a sua glória e é transformado de um grau de glória para outro. Assim como 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, descreve. Esses 5 níveis de oração são progressivos. Cada um se baseia no anterior. Você não abandona a petição quando aprende a intercessão. Você adiciona a intercessão à sua vida de oração. Você não para de interceder quando aprende a guerra espiritual. Você incorpora estratégias de guerra em sua intercessão. Cada nível aprimora e fortalece os outros. Os crentes que testemunham as respostas mais dramáticas à oração são aqueles que aprenderam a operar em todos os 5 níveis, discernindo qual é necessário para cada situação. Eles sabem quando pedir, quando ficar na brecha, quando enfrentar o inimigo, quando declarar a vontade de Deus e quando apenas ficar quieto em sua presença. Pense nisso como aprender um instrumento musical. Primeiro, você aprende as notas básicas e melodias simples. Depois, progride para acordes mais complexos, estilos diferentes e técnicas avançadas. Um músico mestre pode tocar qualquer coisa, desde uma simples canção de ninar até uma grande sinfonia, porque desenvolveu habilidade em todos os níveis. A oração funciona da mesma maneira. A razão pela qual a maioria dos cristãos nunca ultrapassa aquele primeiro nível é que cada nível superior exige um compromisso maior, um sacrifício mais profundo e mais maturidade espiritual. A petição é fácil, é sobre você. A intercessão é mais difícil, requer cuidar dos outros mais do que de si mesmo. A guerra é intimidante, envolve combate espiritual direto.
A oração profética exige intimidade e compreensão. E a oração contemplativa requer tempo e quietude silenciosa, que muitos simplesmente não estão dispostos a investir. Muitas vezes, as pessoas permanecem nos níveis básicos porque é tudo o que lhes foi ensinado. Elas assumem que pedir coisas a Deus é a soma total da oração, sem nunca perceber que ela se destina a ser uma jornada em um relacionamento profundo e uma autoridade espiritual cada vez maior. O medo também desempenha um papel enorme. É simplesmente mais fácil e parece mais seguro ficar no pátio externo da petição do que arriscar os desafios que vêm com as dimensões mais profundas da oração. Se você realmente deseja passar para esses níveis mais altos, primeiro deve estar disposto a pagar o preço. Cada um requer algo de você: ousadia, intimidade, revelação, tempo e quietude. Esta jornada pelos níveis da oração é profunda. E se você está pronto para explorar essas verdades espirituais mais profundas conosco, então eu o convido a se tornar parte da comunidade Biblá. Certifique-se de se inscrever e ativar o sininho de notificações para nunca mais perder um passo neste caminho de descoberta.